Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Direito Digital. Este é um podcast apresentado por mim, Ana Frazão, professora de Direito Comercial e Econômico da Universidade de Brasília, e por Caitlin Mulholland, professora de Direito Civil da PUC do Rio de Janeiro. Este é um espaço de debate sobre os diversos temas que envolvem a nossa vida cotidiana, que está cada vez mais digital. Vocês podem ouvir nossos episódios nas plataformas de streaming. Hoje vamos falar sobre um julgamento histórico que sacudiu o mundo da tecnologia e do direito. A condenação inédita da Meta e da Google pela justiça americana por contribuírem para o vício em redes sociais entre adolescentes e o que esse precedente significa para o Brasil, que acaba de estrear o seu próprio ECA digital. Imagine que uma empresa fabrica um produto que sabe ser viciante, que essa empresa possui estudos internos documentando os danos que causa, que ela sabe que suas vítimas preferidas são crianças e adolescentes. Agora imagine que por décadas essa empresa argumenta com sucesso que não pode ser responsabilizada porque o problema é dos usuários, das famílias, da fraqueza humana, nunca do produto. Isso não é uma distopia futurista. Isso foi, até 25 de março de 2026, a realidade da indústria das redes sociais. Nessa data, um júri popular da Corte Superior de Los Angeles, na Califórnia, fez algo que muitos consideravam improvável. Condenou a Meta e a Google, as empresas que controlam o Instagram, o Facebook, o WhatsApp e o YouTube, por negligência no design de suas plataformas e pelos danos à saúde mental causados a adolescentes. A Meta foi condenada a pagar 4,2 milhões de dólares, cerca de 22 milhões de reais, e o Google 1,8 milhão de dólares, cerca de 9,4 milhões de reais. Os valores isoladamente são modestos para gigantes que faturam centenas de bilhões por ano, mas o sinal que o veredito emite é ensurdecedor. O caso tem rosto e nome. Bem, quase um nome. A autora da ação é identificada apenas pelas iniciais, KGM, Kayleigh, uma jovem de 20 anos que começou a usar Instagram, Facebook e YouTube ainda na infância. Ela relatou sob juramento que o uso prolongado e compulsivo das plataformas agravou sua depressão, gerou distorção de imagem corporal e a levou a ter pensamentos suicidas. Não era uma usuária descuidada, era uma criança, exposta a mecanismos de engajamento projetados por alguns dos engenheiros mais talentosos e mais bem pagos do mundo. Mecanismos cujo objetivo central é fazer com que ela não conseguisse parar de usar. O ponto mais revelador do julgamento não foi o veredito em si, mas o que veio à tona durante o processo. Documentos internos da Meta, datados entre 2013 e 2022, mostraram que a empresa estabelecia metas explícitas de aumento do tempo que adolescentes passavam no Instagram. Em uma mensagem interna, um pesquisador descreveu a plataforma como uma droga, não como metáfora, mas como diagnóstico técnico do mecanismo de recompensa variável que os algoritmos utilizam para prender a atenção. Mark Zuckerberg, que depois do processo admitiu ter revogado restrições a filtros de beleza no Instagram, mesmo diante de alertas internos sobre o impacto dessas ferramentas na autoestima de adolescentes. A justificativa? Liberdade de expressão. O documento não diz isso, mas o subtexto é claro. Liberdade de expressão e liberdade de lucro se confundiram. Este caso não é um evento isolado. Na véspera do veredito de Los Angeles, um júri no Novo México condenou a Meta a pagar 375 milhões por enganar consumidores sobre a segurança de suas plataformas e por permitir a exploração sexual de menores. O Snapchat e o TikTok, que também eram réus no processo californiano, preferiram fechar acordos confidenciais antes do julgamento começar, o que por si só é revelador. Quando documentos internos estão prestes a se tornar públicos, as empresas preferem pagar a se expor. E ainda há muito mais por vir. Estima-se que cerca de 2.000 ações semelhantes tramitem nos tribunais americanos. A própria Meta alertou seus investidores, em janeiro de 2026, que o cerco judicial poderia impactar significativamente seus resultados. A empresa já recebeu mais de 100 mil demandas de arbitragem individual desde o final de 2024.
ponto de vista jurídico, o que torna esse julgamento especialmente relevante é o ângulo escolhido pelos advogados da autora. Eles não atacaram o conteúdo publicado nas plataformas, o que acionaria a imunidade prevista na seção 230 da Lei de Decência nas Comunicações, o grande escudo legal das Big Techs nos Estados Unidos. Atacaram sim o design do produto, a arquitetura, o scroll infinito, as notificações compulsivas, o sistema de likes, o feed de algoritmo que aprende o que prende você e te serve mais daquilo. Em outras palavras, não é o que está na vitrine, é a estrutura da loja que está sendo questionada. Essa distinção é crucial e é exatamente o tipo de argumento que pode funcionar em jurisdições do mundo todo, incluindo o Brasil. E o Brasil chegou na hora certa a este debate. Em 17 de março de 2026, 8 dias antes do veredito americano, entrou em vigor o ECA Digital, a Lei 15.211 de 2025, o primeiro Estatuto das Américas sobre proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital. Regulamentado pelo Decreto 12.880 de 2026, assinado pelo presidente Lula em 18 de março, o novo marco proíbe o uso de rolagem infinita e notificações compulsivas para menores, exige verificação de idade confiável, impõe configurações de privacidade protetivas como padrão e determina que plataformas com mais de 1 milhão de usuários menores publiquem relatórios semestrais de transparência. A fiscalização caberá à ANPD, Agência Nacional de Proteção de Dados. Segundo a pesquisa TIC Kids Online de 2024, 93% das crianças e adolescentes brasileiros entre 9 e 17 anos acessam o ambiente digital diariamente. Falamos de dezenas de milhões de pessoas. Mas será que o ECA digital é suficiente? Será que o arcabouço brasileiro, com o ECA, o Código de Defesa do Consumidor, a Lei Geral de Proteção de Dados e agora o ECA digital, oferece instrumentos para responsabilizar empresas que causam danos psíquicos por meio do design de seus produtos? Quem paga a conta quando uma adolescente desenvolve depressão por usar um aplicativo projetado para viciar? É a família? É o Estado, pelo SUS? São as empresas? E se são as empresas, como se prova o nexo causal entre o algoritmo e o sofrimento? Essas e outras perguntas serão debatidas no episódio de hoje. Muito bem, Keiken. Diante, então, de todas essas decisões, fica a grande questão: como é que o direito deve arbitrar esse conflito quando o dano não decorre propriamente do conteúdo, mas da própria arquitetura algorítmica da plataforma, ou seja, do design, que deliberadamente maximiza o engajamento às custas do bem-estar. É possível sustentar que o direito à inovação tecnológica tem limites impostos pela proteção de grupos vulneráveis? Boa pergunta, Ana. Eu acho que eu vou começar, acho que a gente pode começar a nossa conversa de trás para frente, né? Sim. Pensando, inclusive, na nossa legislação atual do ECA Digital, né? Quando a Uhum. gente pensa em legislações protetivas, e aí vamos pensar no histórico que a gente tem no país, consolidação das leis de trabalho, Código de Defesa do Consumidor, Lei da Locação, que são leis que tratam de uma parte, né, de uma relação jurídica que é considerada, muito entre aspas, mais fraca ou vulnerável. E quando a gente tem grupos de pessoas que unidas, né, formam, né, esse conjunto de vulnerabilidades, eu diria que inclusive de uma vulnerabilidade até aumentada, como é o caso das crianças e adolescentes, é importante a gente pensar em estratégias regulatórias que possam, de alguma forma, proteger prioritariamente esse grupo. Né? E a gente está falando aqui, claro, né, inclusive do reconhecimento constitucional, né, dessa prioridade, né, desse tratamento prioritário de crianças e adolescentes. Então, começando de trás para frente, eu já diria que a gente tem como sustentar no nosso país, e muito também, eu acho que representando, né, interesses de criança e adolescente, mas também de adultos, né? Acho que a gente já tem um arcabouço regulatório no nosso país suficiente para limitar, não a inovação, né, mas limitar determinadas arquiteturas que geram comprovadamente uma adição, um vício Hum. a pessoas, né, que estão
que ingressam, né, nesse ambiente, nessas plataformas. Uhum, Esse tema é muito polêmico, não é fácil, né, da gente sustentar de maneira absoluta, né? Até porque existem outros fatores que podem levar uma pessoa a se engajar nas plataformas, né? Para além do seu próprio bem-estar, por exemplo, né? Ou seja, para além da própria arquitetura da plataforma, que é viciante, isso é comprovado, né? Existem outros fatores que podem, de uma maior ou de uma menor maneira, influenciar comportamentos das pessoas, né? Então, não é só a plataforma, não é só a rede social, existem outros fatores. A questão que a gente coloca no episódio de hoje é pensar se esses outros fatores devem ser considerados como fatores relevantes, preponderantes, uhum, suficientes, né? Até para entender um afastamento de uma responsabilidade eventual das redes sociais, né? sim. E aqui especificamente, né, da Meta e do Google. Uhum, É, então, eu acho que assim a gente consegue sustentar que a arquitetura, e eu acho que a gente pode fazer uma leitura é, muito baseada também no CDC, né? Que a arquitetura de determinadas redes pode ser considerada, entre aspas, defeituosa, porque ou abusiva, né? Porque não existe uma informação ao sujeito que ingressa naquele ambiente de que aquele ambiente é viciante. Será que sim. isso é uma possibilidade? Sem dúvida, Caitlin. Eu acho que esses pontos que você acaba de mencionar são todos muito relevantes, até porque o pano de fundo dessa discussão é entendermos que, de fato, aqui estamos falando de mercados de atenção que Uhum, muitas vezes derivam facilmente para o que a gente chama de mercado de manipulação de consciências, ou seja, se essas plataformas ganham com engajamento, é porque quanto mais tempo os usuários ficam ali, mais eles têm seus dados pessoais sendo coletados, mais eles podem explorar o produto, né? O produto somos nós. uhum, De todas as maneiras possíveis, seja então extraindo mais dados, submetendo aquelas pessoas a conteúdos publicitários, a conteúdos pagos, para todas as finalidades. E as estatísticas que temos visto aqui, não só com crianças e adolescentes, são muito preocupantes, inclusive no Brasil. Eu não sei você, mas eu fiquei muito chocada quando eu vi um estudo recente, na verdade, não tão recente, né, de 2023, né, Digital 2023 Global Overview Report, né, que diz que 56% das horas despertas das pessoas são consumidas interagindo com dispositivos, o que pode levar a 9 horas diárias. Claro que aqui são uhum, dispositivos lato sensu, não necessariamente redes sociais, mas que em alguns casos isso pode envolver redes sociais. E o Brasil realmente fica numa posição super preocupante nessas estatísticas. E é importante a gente lembrar disso, porque o nosso foco aqui é criança e adolescente, mas é importante ressaltar que estamos falando de um problema que definitivamente não se restringe a crianças e adolescentes e envolve também adultos. E por mais que aqui estejamos pensando na arquitetura, é claro que essa arquitetura, ela dialoga e interage o tempo todo com conteúdos, porque vamos imaginar que as pessoas estivessem viciadas, mas estivessem tendo acesso apenas a conteúdos informativos, verdadeiros, que aumentam a autoestima delas. Me parece que aqui a gente teria um outro cenário. O efeito do uhum, vício é igualmente preocupante, mas pelo menos as pessoas estão tendo acesso a informações adequadas, não estão tendo distúrbios psicológicos que eventualmente decorram da qualidade desses conteúdos. A gente viu que no caso dessa ação dos Estados Unidos, por uma série de circunstâncias, e foi interessante a gente ter mencionado também na descrição do episódio a utilização de filtros, porque isso tem se mostrado uhum, extremamente agressivo para as meninas, que acabam sim, vendo padrões estéticos que são irreais, mas que, em razão da imaturidade delas, elas não têm condições de fazer os discernimentos, e aquilo acaba com a autoestima das meninas, aumenta a tendência à depressão, a suicídio e tantos outros problemas psicológicos, né? Então, uhum, aqui a gente entra nessa discussão. Se de fato estamos diante de um serviço que comprovadamente gera esse vício
E aí, mais Uhum. um parênteses, né? Mencionamos aqui os inúmeros documentos que foram expostos, mas isso não causa surpresa, porque é o modelo da plataforma, é tentar te Sim. prender e gerar engajamento a qualquer preço. Mas agora, além de tudo, a gente tem visto que esse problema não foi um efeito propriamente colateral, ele foi algo buscado, havia metas para aumentar esses Sim. engajamentos, os riscos para crianças e adolescentes e mesmo para adultos sempre estiveram no radar e ainda assim foram menosprezados em nome realmente do intuito de lucro dessas empresas. E daí então a Uhum. discussão, se chegamos a esse grau, né, de vício psicológico nas pessoas, especialmente crianças e adolescentes, não é o caso realmente de termos regulações mais sérias? Será que dá para dizer que Uhum. isso é algo que a gente resolve com a família, com o livre-arbítrio? E aqui eu falo até dos adultos também, né, Keila? Porque criança e adolescente a gente Uhum. não pode nem cogitar de livre-arbítrio. Mas mesmo para um adulto, se ele está submetido a técnicas de vício psicológico, elas agem exatamente para subverter o livre-arbítrio. Então, a gente Uhum. tem que imaginar que, às vezes, a única forma de lidar com esse problema é realmente pela regulação. Não é um Uhum. assunto fácil, ele envolve inúmeros desafios, essa discussão de quais são as medidas e em que termos o Estado pode proteger as pessoas de si próprias. Isso é Uhum. extremamente tormentoso, mas, pelo menos em relação a crianças e adolescentes, a gente não tem dúvidas, né? Ou seja, a Sim. gente pode até discutir isso em relação a adultos, mas não em relação a crianças e adolescentes, que são vulneráveis, estão formando suas personalidades e muitas vezes estão literalmente desperdiçando suas infâncias e adolescências com esse tipo de vício. Uhum. E, de fato é muito triste, né? A gente verificar, inclusive com os dados recentes, né, do Nick Bare, do TIC Kids, né, que são dados que a gente já tinha uma percepção Uhum. visual, né, quando a gente vê crianças e adolescentes com o celular na mão, mas de fato é um dado que demonstra que praticamente a integralidade das crianças que possuem acesso à internet entre 9 e 17 anos estão inseridas diariamente nesse ambiente, né? E aí, esse debate que a gente tem hoje, né, sobre o ECA digital, e eu estou voltando ao ECA digital, Ana, porque eu acho que é Claro, é importante, importante. a gente tem um episódio que a gente falou sobre, na Sim, época, né, a lei, ela já estava, o projeto de lei estava aprovado, mas ainda não havia a sanção presidencial. Depois houve a sanção presidencial, a gente gravou um episódio nesse meio tempo, né? Mas acho que é importante a gente voltar ao ECA Digital, porque a gente tem, de um lado, né, como você bem disse, toda uma estruturação de uma arquitetura que é voltada para o engajamento, para a atenção, para a apreensão de dados, para a utilização dos algoritmos para manter a pessoa engajada, viciada, etc. Então, você tem toda uma estrutura econômica por trás dessas plataformas, e você tem, por outro lado, o entendimento ou a certeza, né, que vai ser alcançada por estudos técnicos, né, que esse é um produto, eu vou usar esse termo, um produto que é viciante. sim. Beleza? Então, o fato do ECA digital ter sido aprovado, né, e desde março em vigor, né, e com essas proibições, né, de rolagem infinita, da notificação compulsiva, da necessidade de verificação, aferição de idade, né, mas, assim, a lei ela traz todo um arcabouço normativo anterior ao que seria o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos. Ou Uhum. seja, o ECA digital ele trouxe, né, toda uma série de obrigações que têm que ser cumpridas pelas plataformas digitais, as redes sociais incluídas aí, antes é, de um dano acontecer. Exato. Então, é uma lei que ela é protetiva no Ativa. sentido, ela exatamente, ela é proativa, Isso. ela é preventiva, é precaucional, enfim. Uhum. Mas vamos lá, não tem nada que fale de responsabilidade civil no ECA digital. É.
Ou E seja, outra, né, Caitlin, além da responsabilidade civil, que eu já vou querer entrar nesse tópico, principalmente para te provocar a respeito de algumas questões interessantes de nexo causal, mas é só também importante para destacar que alguns países estão cogitando ou já implementando decisões muito mais radicais. É simplesmente falar, olha, não pode ter acesso à rede social antes de uma determinada idade, né? Ou seja, dizer, uhum, o produto ele é tão viciante que só fazendo ajustes nesse produto isso não necessariamente levará aos resultados adequados, né? É uma discussão uhum, também que se conecta muito com vedação de celular em escola, de dizer, olha, talvez a melhor medida aqui seja impedir realmente o acesso das nossas crianças e uhum, adolescentes a esse tipo de produto. Agora, uma vez que elas tenham acesso, pelo menos esses mecanismos mais viciantes precisam ser completamente neutralizados, né? uhum. É, isso aí, sem dúvida. Eu sou adepta do controle absoluto das, dos celulares de crianças e adolescentes. É difícil, né? É difícil até porque o mundo digital, ele permite encontros, né, de criança e adolescente, criação de grupos, né? Grupos, no bom sentido, né? De uma galera legal, né? Então, você privar, eventualmente, as crianças desse ambiente pode ser algo traumático. Ao mesmo tempo, eu acho que é necessário. A Austrália fez isso, e sem dó nem piedade, né, cortou o mal pela raiz, por assim dizer, né? E eu acho que o caminho da proibição tem uma certa não, uma completa afastamento, né, ou ojeriza de alguns estados, justamente por conta do valor econômico que se afere, né, se alcança com essas plataformas. É interesse não só da plataforma, mas também de toda uma estrutura que tem por trás de plataformas, de influenciadores, de produtores Uhum. de conteúdo, de fornecedores de produtos e serviços, né, que de uma certa Uhum. maneira criam uma teia ali É isso. que se beneficiam daquela estrutura, daquela arquitetura, explorando essas vulnerabilidades. É. Enfim, eu acho que a gente está diante de um produto que é defeituoso pela falta de informação sobre a sua possibilidade ou capacidade de viciar e também pelo fato de que existe aí um target evidente em crianças e adolescentes, isso ficou claro nos documentos que foram Uhum. alcançados lá, né? Sim. E veja, Caitlin, que aqui a gente volta também para um problema imenso, que é a assimetria informacional. E é por isso que Uhum, o ECA Digital também tem essa grande contribuição de aumentar as obrigações de transparência das plataformas que tenham um número considerável de usuários, crianças e adolescentes, porque a gente sabe muito pouco, não só sobre o modelo, como também do racional do modelo, do que eles buscam. E é claro que em uhum, relação ao vício psicológico, a gente já tinha inúmeros indícios, a gente já tinha denúncias, inclusive, de funcionários, whistleblowers, pessoas que realmente, né, muitas vezes com um grande risco pessoal até, se uhum, dispuseram a enfrentar várias dessas big techs. Mas percebam que, mesmo no contexto de ações como essa, em que documentos são exibidos e em que muitas vezes a gente tenta entender um pouco as entranhas do funcionamento dessas grandes empresas, ainda assim a assimetria informacional subsiste. Vejam que nessa ação do Novo México, duas plataformas, né, o Snapchat e o TikTok, fizeram acordo exatamente para não terem que mostrar os seus documentos. Eu uhum, fico até pensando se um acordo poderia, é interessante que um acordo as liberasse disso, porque nessa fase inicial é fundamental a gente coletar informação isso tem, ainda sim, mais uma ação coletiva, né? E diante, então, de outras ações enfim, possam existir. Mas fato é o que você disse, a gente, por tudo que a gente sabe, e certamente a gente sabe ainda muito pouco, já há razões para tornar a utilização de redes sociais sem qualquer tipo de limite de preocupação
extremamente preocupante, né? Extremamente perigosa. E se isso é aplicável a adultos, a gente volta ao nosso ponto inicial, com maior razão crianças e adolescentes, né? Sim, sim. Essa decisão do Novo México, inclusive, ela é bastante interessante pelo volume, né? O volume indenizatório, né? Uhum, 375 milhões de dólares. E o fundamento da ação, como a gente mencionou, foi a intenção de enganar consumidores sobre segurança. Então, segurança das plataformas, né? Permitindo uhum, a exploração sexual de menores. Então, veja, mais uma vez, o que a gente tem aqui não é a condenação da plataforma, da rede social, por conta de um conteúdo. Eu acho isso muito importante a gente voltar, né? exatamente. Não é o conteúdo que é veiculado. Ou seja, não se está julgando, por exemplo, a Meta porque permite a exploração sexual de menores. Não é isso. É Sim. porque, na realidade, existe uma falha na segurança da plataforma no Uhum, que diz respeito à sua própria arquitetura enganadora. Né? E sim, aí a gente volta àquela conversa de novo que a gente já teve, que é maravilhoso, porque é a conversa dos padrões obscuros. Né? exato. É, de fato, a gente tem uma questão aí que vai se replicando, se reproduzindo, que é a intenção, dentro dessa ideia da simetria informacional, da intenção de enganar. Enganar no sentido de manter as pessoas naquele ambiente Sim. sem que elas cogitem, né, de saírem desses ambientes por É conta de um vício. É É isso. isso. Basicamente, nesse episódio, a gente mostra, inclusive, várias das consequências até contratuais desses padrões obscuros ou manipulatórios. Uhum, Usuários que celebram contratos que não queriam, que não conseguem extinguir contratos quando querem, ou seja, aí o que a gente fala, o sludge, né? O nudge do mal, no sentido de que sim. tudo é feito para priorizar o interesse da plataforma em detrimento, claro, do interesse do próprio usuário. Mas nesse caso Uhum, aqui, o nosso foco não é nem propriamente de transação econômica, quer dizer, olha, enquanto ele está lá, ele realmente está sendo submetido a danos psicológicos de diversas ordens. E é por isso, uhum, é como você disse, é um problema de arquitetura, mas que também, de alguma forma, se conecta com a má qualidade dos conteúdos que trafegam nas plataformas, o que também é um ponto que a gente tem reiterado aqui em inúmeras situações, né? Quando a ação do Novo México fala, olha, você coloca em risco as crianças, a segurança das crianças, inclusive do ponto de vista de assédios e abusos sexuais, é exatamente porque trafegam conteúdos nesse sentido lá, né? uhum. Não é porque elas estão sendo submetidas a conteúdos sobre aulas de matemática, física ou outras informações, né, que poderiam ser úteis para a vida delas. Agora, dito isso, né, Keila, a gente sabe que o próprio vício, ele presume-se, ele já causa inúmeros transtornos, inclusive no dia a dia da pessoa, né, dependendo do grau de vício, a pessoa não consegue mais trabalhar, a pessoa não consegue mais estudar, ela não consegue mais viver normalmente. Mas, para além Sim. disso, e voltando então à ação, a primeira ação que nós mencionamos, envolvia também danos psicológicos mais graves, que envolviam Sim. depressão, uma série de outras questões. E aí, como é que a gente aciona a responsabilidade civil, especialmente diante da problemática do nexo causal, para lidar com esse tipo de dano? Isso é muito difícil, Ana. Eu acho é o mais difícil, né, de provar, né? A gente tem que lembrar que você não consegue, a gente não consegue atribuir responsabilidade a uma plataforma se você não conseguir comprovar, primeiro, que você sofreu um dano. E aqui a gente está falando, no caso julgado em Los Angeles, a gente está falando de um dano que foi alegado, né, de dano de natureza psíquica, existencial, que gerou, né, de acordo com a vítima do dano, né, com a autora da ação, gerou pensamento suicida, que agravou a depressão, que gerou, né, distorção da imagem corporal, enfim. Sim, Então, a gente tem um dano.
em tese, né? Certamente aí, porque houve uma condenação, pelo menos houve a prova de que ela sofria essas situações todas que ela alegou. Sim. Depressão, distorção da imagem corporal, pensamentos suicidas. Certamente ela deve ter juntado laudos psiquiátricos que fizeram uma prova técnica, Hum, né, durante o processo. Nenhum juiz vai considerar a existência de um dano presumidamente pela simples alegação da sua existência. Certamente havia provas ali suficientes para identificar o dano. E aí a gente tem dois problemas aqui para estabelecer uma responsabilidade, né? O primeiro é entender como é que, o que justifica se atribuir uma responsabilidade a essa rede. A gente está falando, por exemplo, mais uma vez, né, de uma relação de consumo em que existe um defeito do produto ou do serviço oferecido, e aí a gente poderia falar nesse defeito como sendo ou a assimetria informacional em relação ao vício, ou a própria arquitetura manipulativa que foi previamente pensada por conta da necessidade de manter a atenção daquelas pessoas, isso pode ser considerado como um defeito para se atribuir responsabilidade? Esse já é um primeiro grande problema que a gente tem. uhum. Entender, entender como é que a plataforma responde. É. Ela responde por quê? Porque ela oferece um produto perigoso, porque ela age culposamente ou dolosamente, quando Uhum. ela sabia antecipadamente que esse tipo de arquitetura gera um vício, mantém as pessoas ali naquele ambiente. Então, veja, esses fatores, né, não são muito bem delineados, né? Então, eles têm que ser considerados para fins, né, de Uhum. estabelecer uma obrigação de indenizar, uma responsabilidade. Mas o pior mesmo é o nexo de causalidade. Como é que esse daí é um problema? Como é que essa menina, 20 anos eu vou chamar de menina, como é que ela vai conseguir comprovar que a depressão, que a distorção da imagem corporal Uhum. e que os pensamentos suicidas são decorrência do uso da rede social? Entendeu? A questão é muito É. difícil, porque eu posso ter uma depressão, porque eu sempre tive uma depressão, porque eu tenho um diagnóstico de depressão prévia, porque, enfim, é uma questão química cerebral, ponto. Eu Uhum. posso ter uma questão de distorção de imagem corporal, porque eu, independentemente de eu estar, né, conectada aqueles conteúdos irreais, inalcançáveis de beleza, dos filtros, né, do Instagram. Eu posso ter essa questão de distorção de imagem corporal porque eu sou bombardeada no meu cotidiano, na minha vida física real, com mulheres com corpos perfeitos, e eu sou uma mulher que considero que o meu corpo não é perfeito. E eu posso ter pensamentos suicidas recorrentes por ter alguma questão de saúde, de depressão, enfim. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: existem inúmeros fatores que podem levar pessoas a terem depressão, distorção de imagem corporal e pensamento suicida. Como é que o advogado dessa menina consegue comprovar que existe uma relação de causa e efeito entre a arquitetura viciante da rede e a depressão, distorção de imagem corporal e pensamento suicida? É muito difícil, Ana, você comprovar por quê. Principalmente no Brasil, né? No Brasil, bastaria, em tese, a meta dizer, olha, existem outros fatores, né? Esse não é o fator principal. Existem outras situações que poderiam ter levado a uma depressão, poderiam ter levado a um pensamento suicida. Não Uhum. é o fato único, né? E aí o nosso ordenamento usa, né? A lei usa uma expressão é, muito evidente, autoevidente, não tem como comprovar que perdão, aquele pensamento suicida é efeito direto e imediato do uso de uma arquitetura viciante.
Uhum. Então, se a vítima não consegue fazer essa prova, e ela não vai conseguir fazer essa prova da forma, né, como se exige hoje, enfim, nos tribunais, no Brasil pelo menos, como vai se resolver essa questão? A gente vai ter uma pessoa irressarcível, a vítima de um dano, a vítima de um uso viciante de uma rede social sem ressarcimento. É justo, é injusto, é mais justo, menos justo? São as regras do jogo? Você pode falar para mim, as regras do jogo são essas. O direito é muito claro, tem que ter dano, tem que ter uma atribuição, uma justificativa para responsabilizar, culpa, dolo, risco, enfim, defeito do produto, mas tem que ter principalmente a causalidade. A menina comprovando que ela tem pensamento suicida porque a arquitetura é viciante. Só por conta disso, direta e imediatamente por conta disso. E aí, como é que a gente age nesse caso? Bom, a A grande responsabilidade especialista em civil, nexo causal claro. aqui é você, né? Então, na verdade, eu quero exatamente te ouvir a esse respeito. Mas até para também te provocar um pouco mais, a gente sabe que grandes causas de responsabilidade civil sobre produtos que causam danos, elas sempre enfrentaram o desafio da comprovação do nexo causal, a própria discussão do Sim, cigarro, né? Ou seja, por mais que houvesse já um corpo de evidências e estudos científicos muito coeso comprovando a ação cancerígena do cigarro, o argumento da indústria era dizer, olha, as causas são multifatoriais, elas dependem da sua genética, seus hábitos de vida e uma série de outras questões, mas em algum momento se precisou isolar todas essas causas para entender que, dentre todas as possíveis causas, aquela que é relacionada à toxicidade do produto teria que ser considerada a principal. Como é que você vê essa discussão em paralelo, por exemplo, com a da indústria do cigarro? Como é que a gente poderia evoluir um pouco mais para dar uma eficácia prática à discussão do nexo causal, né? Porque, claro, ninguém quer aqui uma é, responsabilidade civil que não tenha integral, critérios, absoluta. né? Exatamente, ou É. que não tenha critérios objetivos e consistentes para isso. Isso geraria realmente um caos, uma insegurança jurídica Uhum, enorme, essa não é a ideia. Mas o que a gente tem visto no meio digital é que o nexo causal é um problema seríssimo. A gente já teve a oportunidade de falar isso, por exemplo, discussão de manipulação de eleitores e distorção de resultado de eleição, ou seja, você consegue muitas vezes uhum, comprovar a primeira parte, mas não consegue comprovar a segunda. E se você for exigir sim, uma comprovação cabal, você simplesmente não consegue operacionalizar, seja o regime de responsabilidade civil, seja o regime de responsabilidade administrativa, no caso do direito eleitoral envolve cassação de chapa, por exemplo, e sim. etc, né? Como é que a gente pode sair desse dilema? O caso do cigarro, eu acho que houve aí uma mudança de percepção, né? A partir do momento em que se reconheceu que aquele produto é um produto arriscado, é um produto que não é arriscado, é um produto perigoso que causa dano. Uhum, A partir do momento, já se sabia antes, mas a partir do momento em que se tornou obrigatória essa revelação, cai a tal da simetria informacional. O uhum, sujeito está informado, o consumidor está informado. Fala, olha, você vai comprar esse maço de cigarro, esse maço de cigarro vai te matar. Está uhum, escrito ali, vai te matar. Você vai fumar, você vai morrer. Você vai ter câncer, você vai ter tromboangiite obliterante, que é tipo uma necrose da perna, você vai ter câncer na boca, você vai ter aborto, enfim, aquelas imagens horrorosas que a gente vê nos maços de cigarro. Essa informação, ela foi suficiente para afastar a responsabilidade da indústria, no sentido de que a indústria de tabaco, ao informar da periculosidade do produto, ela passa para o consumidor uma autorresponsabilidade. Do tipo, olha, na década de 40, 50, beleza, a gente escondeu essa história toda e todo mundo ficou viciado. Agora, todo mundo sabe que cigarro é uma bomba que vai matar. Então, está todo mundo informado. Então, o consumidor que resolve, o tabagista que resolve fumar, ele está assumindo o risco de causar o próprio dano. É sim. como
a gente está falando, né? É tipo, Uhum. afasta a responsabilidade por uma conduta exclusiva da própria vítima, do próprio fumante, né? Ele assume o risco de causar de si, né? Gerar o próprio dano. O problema é quando a gente tem essa assimetria informacional. Ninguém, Mas no, que no dia que diga, Hum. Mas veja, eu entendo que a simetria informacional ela é fundamental, mas mesmo no contexto anterior, as pessoas que fumavam sem saber dos uhum, riscos, pelo contrário, muitas vezes submetidas a propagandas enganosas que associavam cigarro à sim, saúde, à vitalidade. Mas veja, ainda assim que eu diga, olha, eu estou consumindo um produto que é tóxico, eu não sabia, ainda assim a gente vai ter o problema de comprovação de nexo causal, porque aí dizer, ó, uma vai. coisa é eu falar assim: "Olha, meu dano imediato é eu consumi um produto tóxico", né. Uhum, Agora, daí eu sustentar que aquela doença, um câncer ou uma doença incapacitante, uma morte ou o que quer que seja, decorreu do consumo do cigarro, mesmo num contexto, né, de assimetria informacional, isso também gerava problema, né. sim, com certeza. Até porque é a ideia da multiplicidade, como você falou, da É. multiplicidade de fatores, né? E como nossa própria lei, né, o próprio Código Civil fala que a comprovação da causalidade tem que ser direta e imediata, isso foi interpretado como a necessidade da vítima do dano, a autora da ação, provar, conseguir, na verdade, identificar aquela situação específica, concreta, Uhum. que causou o dano daquela maneira específica e concreta. Isso é impossível, Ana. É absolutamente impossível uma pessoa que desenvolve câncer comprovar que o câncer é causa única e exclusivamente do cigarro. Não vai conseguir, não vai A gente conseguir. vai ter que presumir. A gente vai ter que presumir. Uhum. E aí eu acho que é um princípio, né, semelhante que a gente pode, né, você fez essa pergunta, a gente pode fazer essa comparação com o tabaco? Acho que sim. E é um princípio que a gente, enfim, pode utilizar no caso do dano ocasionado pelo vício nas redes sociais. Pensar em presunção. Ou seja, e aí a presunção, ela já existe, né? Já existe como uma realidade. Basta a gente ver o Código de Processo Civil que diz que o juiz pode julgar de acordo com o que habitualmente acontece, como ordinariamente é observado, observável, enfim. Isso é uma ideia de presunção. Sim. Então, eu acho que a gente pode pensar o seguinte: se é mais provável do que improvável, se existe uma ideia de um fator que é preponderante, a gente pode presumir a existência de uma causalidade. Certo. Isso significa que a responsabilidade da plataforma é absoluta? Não, a plataforma pode é, encontrar meios de afastar essa presunção. A presunção não é absoluta, é uma presunção Sim. relativa. Ela pode simplesmente conseguir comprovar que é, que houve um outro fator preponderante que levou a uma depressão, a um pensamento suicida, enfim. A gente inverte o ônus, né? A gente passa para quem tem melhor capacidade de comprovar que faça essa prova. Exato. E que vai ficando mais difícil quando a gente percebe o número já de estudos científicos que alertam para o problema do vício psicológico em redes sociais e os próprios documentos internos, denúncias de funcionários dessas plataformas que mostram que realmente não só há o vício, como tudo é feito intencionalmente para causar esse vício, essa dependência e, consequentemente, o engajamento, né? E aí Uhum, vem uma discussão, eu concordo plenamente com você quando você destaca a questão da assimetria informacional. Hoje a gente sabe muito pouco sobre essas plataformas, quanto mais a gente souber, mais a gente tem como cogitar de escolhas autônomas. Eu vou assumir o risco, por exemplo, de, ter um serviço viciante, de ter um produto que pode me levar a esse tipo de resultado, se eu tiver todas as informações a esse respeito? Mas a grande pergunta é: isso realmente resolve o nosso problema? Recentemente, nós estávamos conversando antes da gravação, o Reino Unido aprovou uma lei, claro, depende ainda da sanção real, mas tudo leva a crer que chegará ao final dos chegar. trâmites, né? Proibindo que pessoas nascidas após 2008 comprem cigarro no Reino Unido. Ou seja, a vedação Uhum, total é dizer: olha, ainda que hoje a gente tenha todas as informações,
A ciência já comprovou os efeitos danosos desse tipo de produto, então a gente não vai deixar que você faça essa opção. Vi muitos editoriais, é uma notícia recente, muitos editoriais Uhum, de jornais estrangeiros, jornais brasileiros, questionando, entendendo que isso é uma interferência indevida na vida das pessoas, que no fim das contas também não vai adiantar, porque vai estimular o mercado negro. Eu, particularmente, acho que essa é uma questão muito complexa e talvez a gente precise pensar nessas vedações com um pouco mais de cuidado. E no caso das redes uhum, sociais, me corrija se eu estiver equivocada. Eu posso ter uma vida hoje muito sustentaria, sem cigarro. Por que que hoje eu, com informação, vou querer fumar? Eu só fumo se eu quiser, eu não dependo do cigarro. Mas sobre vários uhum, aspectos, uma rede social não é propriamente uma questão de opção. Às vezes, todos os meus amigos e contatos estão lá. Às vezes, minhas fontes de informação, isso é particularmente verdadeiro no Brasil, estão lá um percentual enorme de brasileiros se informam pelas redes sociais, por plataformas e não mais pelos veículos tradicionais de mídia. Há uma série de uhum, profissionais que, inclusive, desenvolvem atividades econômicas nessas plataformas e redes sociais, expõem seus produtos, seus serviços. Ou seja, para eles não é uma opção realmente sim, estar ou não na rede. Isso envolve, a gente até já discutiu isso, né? Expulsão de sim, uma rede sobre vários aspectos é um banimento digital, te coloca fora do mundo. E isso com comprometimentos pessoais, de suas amizades e família, comprometimentos informacionais, profissionais e tantos outros. Então, veja uhum, como a questão da rede social, ela acaba sendo delicada, porque ainda que eu venha a saber todas as informações sobre o modelo de negócios, sobre o grau de periculosidade, a grande questão é, provavelmente o usuário ainda terá que estar uhum, nessas redes. Ele não tem sim, propriamente uma opção de desconexão, ou pelo menos uma boa parte desses usuários entende que não tem essa opção. E assim não uhum, sendo, não, será que dá simplesmente para dizer, olha, a gente informa o usuário, resolve o problema de assimetria informacional e a partir é, daí a escolha voluntária dele, não, não funciona desse jeito, né? de forma nenhuma. Dificilmente funcionaria. É, a gente até falou um pouco sobre isso no episódio da instituification, né, da medificação Sim, das exato, plataformas, né, da ideia do lock-in. Você fica preso ali dentro daquela plataforma, então você tem que estar lá. exatamente. Exemplo bobo, né? Outro dia eu queria visitar um restaurante novo, eu queria é, ter acesso ao site. O restaurante não tem site. O restaurante está única e exclusivamente no Instagram, aplicativo que eu acabei de instalar do meu celular. É isso. Então eu tive Vários que, estão assim, né? vários estão assim. Então, para Vários. eu conseguir acessar o cardápio do restaurante para saber se eu ia gostar, se eu não ia gostar, se o preço era caro, não era, eu tive que entrar no Instagram para poder acessar. Não tem site, né? Então, a verdade, eu concordo plenamente com você. Não basta haver lá o disclaimer, né? Tipo do Uhum. cigarro, fumar mata, né? Instagram vicia, né? Você está ciente, clica aqui no botãozinho. Você está ciente que o Instagram vicia, clique aqui. Não basta, É porque isso, na realidade a gente tem uma dependência social. é isso, Nós precisamos estar nesse ambiente. é isso. Então, a informação pode momentaneamente retirar a ideia do defeito da informação do serviço, né? Se a gente pensar do ponto de vista de regulação de consumo. Mas do ponto de vista prático, a estrutura, a arquitetura, ela permanece e a responsabilidade civil não dá conta, de jeito nenhum. É, Mesmo que a gente esteja diante de um debate sobre ação coletiva, o Ministério Público sentando em cima, sim. entendeu? Mesmo que a gente estivesse diante dessa situação, o fato é que, mesmo que a gente esteja diante de uma situação, né, de uma abertura completa da caixa preta, estão aqui as informações e tal, se você não consegue não estar naquele ambiente, porque aquele ambiente, na teoria da mistificação, te faz ter que estar lá, Uhum, faz presa aquele ambiente, a saída é um pouco a ideia de um paternalismo mesmo, né? uhum, E o ECA Digital tem esse paternalismo, mas é um paternalismo bem-vindo, porque a gente está falando de pessoas vulneráveis. com certeza. Mas é suficiente?
É porque você vê, a gente vai lá mais uma vez, supervisão parental, questões que também de alguma maneira já evocam até a LGPD, que já estava em vigor. Bom, verificação de idade, proibição de funcionalidades específicas, mas será que isso vai funcionar? Ai, eu espero que sim, Ana, porque assim, senão dá uma desesperança, né? É, Porque dá um pouquinho. Acho que a gente pode pensar em alguns aspectos distintos, né? Eu acho que a gente tem uma questão, como você falou, né, de regulação, uma questão administrativa. sim. Então, eu acho que a NPD vai ter que realmente pegar a altura à unha e tomar para si uma função de extrema relevância no que diz respeito à regulação de plataforma e de rede social. Vai ter que. A gente vai ter que também buscar, por um outro lado, a própria responsabilidade civil. Eu acho que as ações coletivas e o Ministério Público, eles vão ter uma atuação fundamental nesse caso, né? E o embasamento vai ser arquitetura viciante, sim, né? Exigindo termos de ajustamento de conduta, beleza. Que ajustamento de conduta? Basta a informação? Não. Vamos pensar em outra forma de atuar. Uhum, E dentro da ideia da ação coletiva, né, você pensando que existe aí, né, um grupo de pessoas que está sendo atingido, né, ou a coletividade como um todo, ou um grupo de pessoas, pensar realmente na ideia de uma presunção de causalidade. Olha, a gente vai presumir que o sujeito cometeu o suicídio porque ele ficava 24 horas ligado na rede social, interagindo com bots que estavam o tempo todo dizendo que ele é horroroso, uhum, dizendo que o corpo dele é feio, né? uhum, Presume a causalidade, depois a plataforma que comprove que existiam outros fatores que levaram, que foram preponderantes para o suicídio. uhum, Ou seja, eu acho que tem que haver, na realidade, como tudo na sociedade, no direito, né, tem que haver uma complementariedade. uhum, Porque, pior de tudo, a gente proíbe, como sim. faz a Inglaterra proibindo cigarro. Então, proíbe. Não pode ter mais rede social. E aí, né, as pessoas que usam, os influenciadores, criadores de conteúdo, restaurantes que estão no Instagram, buscam outras formas de divulgar seu trabalho. É. Isso de fato é bem complicado e eu não sei você, Caitlin, mas eu fiquei imaginando, até com base no seminário excelente que vocês organizaram no Rio recentemente e que tanto se falou de inteligência artificial generativa, né, as AI Companions, ou seja, a utilização da inteligência artificial generativa hoje nas funções de terapia, nas funções de amizade, nas funções até de amor no sentido erótico, a dependência das pessoas cada vez maior desses sistemas, né? E pensando assim, se essa discussão sobre vício em rede social, na verdade, vai ser apenas um pontapé inicial em várias outras discussões sobre vício psicológico que podem assumir contornos até mais complexos no futuro, né? Ai, é mais desesperador ainda. A gente vai adicionando camadas de desespero, né, Ana? Não é? Porque esse seminário, né, a gente teve uma mesa super legal no seminário, em que a gente tratou, em que foi tratada essa questão dos companions, né? É, foi muito interessante É, mesmo. e E, eu acho que, Caitlin, e assim, lembra que a gente fez um episódio aqui sobre exatamente as manipulações da inteligência ah, artificial generativa, destacando que uma das estratégias é não deixar o usuário embora. Isso é é, claramente também um mecanismo que, se por um lado puxa o engajamento, também pode gerar um vício, né? A pessoa começa a sim, se comunicar o tempo inteiro com aquele sistema, ele se torna uma espécie de oráculo, a pessoa não consegue fazer nada. De repente, você vai trocar de roupa, vai ter que botar uma foto lá no sistema para ver, olha, tá bom, não tá bom, como é que eu posso ficar mais estilosa ou não. uhum, Então, uhum, todas as suas decisões cotidianas, de alguma maneira, passando pelo escrutínio de um sistema que está ali procurando capturar a sua atenção e tentando também te manter sim, plugado, e que pode, inclusive, utilizando técnicas como viés de confirmação, elogios. Nós, seres humanos, somos tão frágeis, né? Para estimular somos, também o vício psicológico aí. Mas, enfim, sei que somos. estou indo um pouco além, é só porque realmente queria fazer o registro primeiro do evento, né, que foi realmente muito interessante, e do quanto essa discussão ela pode se conectar a várias outras
mais Sim, atuais, inclusive, como a das inteligências artificiais generativas, né? eu acho que essa decisão dos Estados Unidos vai reverberar ainda. A gente não sabe, enfim, o TikTok e o Snapchat fizeram um acordo, então não saberemos, né? Mas em sede de recurso, a decisão ainda, as decisões cabe recurso, né? Tanto da de Los Angeles quanto do Novo México. Então a gente não sabe o que vai ser decidido ainda. Mas que essas decisões, elas foram um pé na porta, se a gente se puder usar esse termo, foram. Sim, Porque escancarou uma questão que antes estava toda voltada para a questão do conteúdo, moderação de conteúdo e responsabilidade por conteúdo de terceiro. Agora a responsabilidade é pela arquitetura. E exatamente. aí a gente muda de figura. E mostrar essas ações mostraram, sobretudo, que se trata de uma discussão jurídica muito séria. É o que você diz, a gente não sabe o que os tribunais vão decidir em grau de recurso, podem modificar, mas o fato é que, do ponto de vista jurídico, os fundamentos são muito consistentes, de maneira que Sim, a comunidade jurídica precisa ficar muito atenta. sim, sem dúvida. Vamos acompanhar esse caso Com e aí qualquer certeza. coisa a gente volta em outro episódio mais à frente para esclarecer ou ficar mais impactada ainda com as decisões. Bom, gente, muito obrigada por ouvir o Direito Digital. Compartilhe esse episódio com seus amigos e familiares no WhatsApp, no Facebook e no Instagram. Vocês também podem ouvir nossos episódios nas plataformas de streaming. Até a próxima. Até a próxima. E ainda um aviso, né? Os nossos episódios não viciam. A gente se esforça muito para que eles sejam bons, mas sem viciar. Então, são saudáveis, né, professora Caitlin? Super saudáveis e só faz as pessoas ficarem mais inteligentes. Com certeza. Um beijo a todos. Até a próxima. Até a próxima. Maravilhosa.